O governo reúne amanhã, mais uma vez, os representantes de todos os poderes do Estado, ou seja, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público e Executivo. A reunião está prevista para o Palácio Araguaia. Programado ou não, essa reunião ocorre justamente 2 dias após o governo ter publicado na sexta-feira o balanço do 5º quadrimestre e na mesma sexta-feira ter encaminhado à Assembleia Legislativa a Lei Orçamentária Anual. O que pega? Bom, primeiro, no balanço publicado na sexta-feira, ali o governo informa que a receita corrente líquida apresentou uma queda de agosto até outubro da ordem de 150 milhões, ou seja, no balanço do 2º quadrimestre, em agosto, a receita corrente líquida era de 7,2 bilhões. Agora o governo publica uma receita corrente líquida nos últimos 12 meses de 7,051 bilhões, ou seja, 7 bilhões e 51 milhões. No mesmo balanço, o governo continua a projeção de uma receita corrente líquida em dezembro, no final de dezembro, de 8,6 bilhões de reais. Ou seja, pela execução orçamentária, um exercício de ficção, evidentemente, não é? Porque, na verdade, a receita corrente líquida está caindo. A outra questão que o governo vai se envolver amanhã, conversar com os poderes, é explicar a lei orçamentária encaminhada na sexta, 2 dias após aquela reunião, uma lei orçamentária encaminhada com as mesmas bases da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o governo não alterou em nada a previsão orçamentária em relação ao que tinha colocado na LDO, ou seja, a reunião de quarta-feira dos poderes teria sido apenas um exercício político do governo e dos poderes, não é verdade? Então, o governo mandou na sexta um orçamento de 10 bilhões e 200 milhões, que era o mesmo que estava programado na lei de diretrizes orçamentárias, e na mesma sexta informa uma queda da receita corrente líquida de 7 bilhões e 200 milhões de agosto para os atuais 7 bilhões e 55 milhões, ou seja, uma queda de receita corrente líquida, ainda que mantenha a previsão de que chegue no final do ano com uma receita corrente líquida de 8 bilhões e 600 milhões. Isto no mesmo momento em que até agora não apresenta cortes substanciais nas despesas, que a gente acredita que Mauro Carlesse o faça no final do ano com a não renovação dos contratos temporários e contratos por tempo determinado, possibilitando assim uma janela para que ele consiga enquadrar-se na LRF e aumentar sua capacidade de pagamento para assim conseguir os empréstimos que o governo pretende fazer no próximo ano, ou seja, para fazer investimento no Estado. Agora, na questão de investimento, um detalhe. O governo, no balanço publicado na sexta, ele informa que teve despesas correntes de 5 bilhões e 600 milhões. Só que dessas despesas correntes, 4 bilhões, ou seja, 72%, ele gastou com servidores públicos, com salários de servidores. Investimentos, ele gastou 195 milhões. Veja bem, isso aí é quase 100 milhões a menos que os 297 milhões que ele gastou com pagamento de juros e encargos da dívida pública do Estado. É esse o estado do Tocantins que está aí e que o governo parece que patina para colocá-lo nos eixos que a população deseja.